Claquete! Vamos lá, mais um módulo. Estamos iniciando agora mais uma aula, agora inaugurando mais um módulo do nosso curso de redação. E assim, um módulo importantíssimo. Aliás, todos são importantíssimos, mas esse aqui ganha relevo em razão de vários fatores, mas o principal deles, as pessoas não sabem o que significa argumentar. Ou talvez não tiveram a oportunidade de saber. E agora você vai entender o que é essa tal de argumentação. O que é ter ou não ter argumentos. Normalmente, o aluno que acha que tem dificuldade de argumentação chega para mim e fala assim, ele vê um tema que caiu numa prova ou um possível tema e fica me perguntando, professor, qual é o melhor repertório para eu argumentar nesse tema? Ou, professor, eu não saberia argumentar sobre esse tema. E eu entendo você. Só que a grande raiz desse problema não é o fato de você não ter lido muitos livros na sua base escolar. Não é o fato de você não se considerar uma pessoa criativa, não é o fato de você não se considerar uma pessoa, inovadora. Não é isso. Argumentar não tem quase ou nada a ver com essas crenças em relação a travar diante de um tema, a não ter argumentos para falar sobre um tema. Eu quero que você se desarme, se dispa de todas essas ideias preconcebidas sobre a argumentação. Para nós começarmos agora um novo módulo, para eu te ensinar como argumentar, eu peço que você dê um delete nessas ideias equivocadas sobre a argumentação. Eu vou te dar uma visão técnica, uma visão de passo a passo, para que você não erre na argumentação. É muito mais simples do que parece. Eu vou botar aqui na tela. Essa é a principal queixa, a principal dor dos candidatos. Normalmente, o candidato fala, professor, eu não sei argumentar. Não sei argumentar. Normalmente porque não dominou a técnica da argumentação. Então você vai entender que existe uma técnica para argumentar. Existe um passo a passo para isso. E o ponto de partida para nós entendermos como argumentar numa redação, nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Olha, faz parte da tipologia textual do seu concurso. Dissertação, argumentação. Argumentar, argumentativo, argumentar. Então, é a essência, é o coração do seu texto. A argumentação é o coração do seu texto. E a argumentação, ela está calcada em 3 pilares. São eles: tema, tese e argumentos. Olha só, eu estou te dando uma visão prática. O tema, nós já entendemos o que é o tema. Lembra das aulas passadas? Como não fugir, como não tangenciar o tema, como compreender o tema? Já vimos. O primeiro pilar já vimos. Tá? O segundo pilar, tese. Professor, tese, o que tese tem a ver com argumentação? Tudo a ver, você vai entender isso. E argumentos? Argumentos fazem parte também dessa tríade, que eu chamo de projeto de texto. Então, para compreender, para começar a ter uma noção de como argumentar, você precisa entender primeiro o que é um projeto de texto. Projeto de texto tem como seus elementos só tema, tese e argumentos. Nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo em que você precisa, candidato, emitir sua opinião. Sua opinião. E o primeiro passo, entender o tema. Compreender bem o tema para você não tangenciá-lo ou não fugir do tema. Tá? Depois, ter uma tese clara. O que é tese? Opinião. Fica tranquilo que nós vamos falar sobre tese daqui a pouco. E argumentos. São elementos que vão sustentar, subsidiar a tua tese. Então, anota tema, tese
e argumentos, porque esses 3 conceitos, a partir de agora, vão ser lugar comum aqui no nosso curso. Vão aparecer o tempo inteiro. Eu vou o tempo inteiro retomar esses conceitos, essas ideias, ao longo da nossa aula, das nossas aulas, do nosso curso de redação. Essa tal de tese, o que é essa tal de tese? Minha gente, tá aí um negócio que eu vejo com muita frequência, o que eu observo por parte dos candidatos, as pessoas não sabem o que é tese. Imagina, você vai fazer uma redação do gênero dissertativo tipo argumentativo, que exige um posicionamento que nada mais é do que a tese, é o ponto de partida da sua redação. É opinião. Qual a sua opinião em relação a esse tema? Qual a sua visão sobre esse assunto? Qual o seu posicionamento? Isso é tese. É a tese. Anota isto. Não existe redação do gênero dissertativo argumentativo sem tese. Anotou? Se não, vou repetir. Não existe redação do gênero dissertativo argumentativo sem uma tese clara. A tese é o ponto de partida para você argumentar. Logo, não há argumentação sem tese. Olha, presta atenção, volta para mim aqui, para tudo que você está fazendo aí. Para de mexer no celular, para de viajar na maionese. Olha o que eu estou te falando, corda. Não há argumentação sem uma tese clara. Nós estamos falando de argumentação. Eu estou te dizendo que não há argumentação sem uma tese clara, sem que fique claro no seu texto qual a tua opinião. Está começando a entender que argumentar não tem a ver com eu lembrar ou não de um repertório? Argumentar não tem nada a ver com eu lembrar ou não de um dado estatístico, de uma fonte, de uma citação? Argumentar tem a ver, com eu ter a minha opinião sobre o tema. Ok? Ponto de partida. Não há argumentação sem tese. Mas eu trouxe aqui um conceito de tese, até para ficar no teu material aí de apoio, aí eu preciso colocar no slide, para você relembrar de forma bem clara o que é tese. Num texto dissertativo argumentativo, é obrigatório apresentar um posicionamento acerca do tema. Portanto, não há argumentação sem uma tese explícita. E não adianta você me dizer, professor, mas eu quis dizer, ou eu deixei a tese mais ou menos ali nas entrelinhas. Não. A tua tese tem que estar explícita, clara. Bateu o olho na introdução, o corretor já sabe que você pensa daquele jeito ou do outro. Qual a tua opinião? Bem de buenas, nós vamos entender isso aqui. Todos nós precisamos comprovar a veracidade ou a legitimidade daquilo em que acreditamos. Por isso, o primeiro ponto diante de um tema é decidirmos qual a nossa posição sobre ele. Por isso que eu falo da importância das leituras que a gente direciona aqui no curso. Faça as leituras, meu velho, leia mais, que é lendo mais que você constrói essa capacidade crítica reflexiva que vai sustentar as suas teses. E não é ler de forma passiva, não é pegar o PDF que eu boto aqui e resumir no ChatGPT ou em qualquer outro aplicativo que vai te resumir aquilo em 2 páginas. Não é assim. Porque é fazendo aquelas leituras um pouquinho mais densas, você vai começando a ler e ficar pensando, o que é que eu falaria sobre esse tema? Qual seria o meu posicionamento? Será que eu concordo com o professor Ari, com o que ele falou aqui, ou discordo? Se você discordar de mim, eu vou adorar. Porque isso mostra que você está conseguindo imaginar, que você está conseguindo se esforçar para construir suas teses, seus posicionamentos. Beleza? Então, é o ponto de partida. E aí, nós vamos fazer alguns exercícios aqui em relação à tese, para que você, de uma vez por todas, entenda isso e não cometa mais deslize.
de começar uma redação sem ter uma tese. Então já vai quebrando também aqueles mitos. Eu não sei começar uma redação. Porque você nunca entendeu como começar uma redação. Então, vamos lá. Slide, por gentileza. Eu vou te pedir a gentileza de pausar esse slide, né, candidato, e ler esses textos motivadores sem pressa. Como eu já falei para vocês, é importante demais fazer as leituras desses textos, porque eles vão dando luz, vão nos guiando nesse caminho, vão abrindo a nossa mente para diversas questões. Então, a maioria não vai fazer, mas não custa nada pedir sempre pausar o texto e ler, tá? E aí, depois vem o tema. Esse tema foi cobrado numa prova de Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal, né? Mas pode ser cobrado em qualquer prova. Mas geralmente, essas provas de tribunais, né, TRT, TRF, TJ, trazem temas mais filosóficos, trazem temas mais que têm um cunho mais social. Então, o candidato de tribunal ele tem que ter uma visão mais aguçada do mundo, não que o candidato de carreira policial não tenha que ter, né, ou de outras carreiras. Mas aqui, normalmente, carreiras de tribunais, carreiras jurídicas exigem uma capacidade de reflexão mais aguçada. E aí a banca traz o seguinte: a partir da leitura dos textos e dos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: como evitar que os conceitos passados por gerações passadas continuem a determinar as atitudes dos homens no século XXI. Deixa o slide na tela e fica comigo também do lado. Eu queria refletir rapidamente sobre isso aqui. Olha a importância de ler os textos motivadores. Se você lê direto, se você vai direto para o tema, como evitar que os conceitos passados por gerações passadas continuem a determinar as atitudes dos homens no século XXI. Se você lesse só recorte temático, você não entenderia o tema. Então, olha a importância de você ler para entender que nós estamos falando basicamente do machismo. A forma como o homem do sexo masculino se comporta. A masculinidade tóxica. A maneira como nós enxergamos a mulher, como nós não nos cuidamos, como nós achamos que... como nós gerenciamos de forma equivocada as nossas emoções, porque o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimento, o homem não pode se cuidar, o homem não pode ir ao médico, o homem não precisa ir ao médico. O homem tem que mostrar que é viril, que é forte, que tal, não sei o quê. Entendeu? E isso é muito prejudicial em diversos fatores. O número de mortes violentas que atingem homens é muito, mas muito, muito, muito superior ao de mulheres. Tá? O número de casos de feminicídio, tudo isso está relacionado à nossa forma de enxergar o mundo enquanto homens. É a geração em que há mais abandono paterno na história. A nossa geração de pais, somos os pais que mais abandonam os filhos. Aí tem uma geração de crianças sem pai, sem atenção paterna, sem cuidados, sem gestão das emoções, enfim, com traumas absurdos pro resto da vida pela ausência paterna. Beleza. E aí a banca te pergunta como evitar que os conceitos passados pelas gerações passadas continuem a determinar as atitudes dos homens no século XXI. Lembra do tema interventivo? Como evitar isso? Como é que você deve argumentar numa redação como essa? O que é que tem que ser feito? E aí qual que seria a tese? Eu trouxe aqui um exemplo de uma redação para te mostrar qual seria a tese. Tela completa, por gentileza, meu editor. Olha aí, ó. Desde a pré-história, a masculinidade é sinônimo de superioridade e força física, o que ainda determina as atitudes dos homens da atualidade.
Para quebrar o ciclo de influências das gerações passadas que gera a masculinidade tóxica, o diálogo é primordial a fim de possibilitar a aceitação das novas atribuições do homem moderno e quebrar tabus como o respeito da vaidade masculina. Você conseguiu perceber qual a tese desse candidato? Por isso que é importante estar lendo os modelos, ó. Leia os modelos que eu coloco para você. Cara, olha só, você tem o ouro na mão. Começa a ler os modelos e vai... Opa, a tese é essa aqui. O professor ali deixou a tese clara aqui. Pega o tema, cadê a tese? Já vai procurando a tese. Vai fazendo esse exercício para você perceber que você vai melhorar. Tá? Vai fazendo esse movimento. Olha, eu falei ali, ó. Eu falei na redação ali, ó. Para quebrar, a banca perguntou como evitar, né, a repetição de ciclos, né? Ciclos perniciosos de masculinidade tóxica. Eu respondi, ó, para quebrar o ciclo de influências das gerações passadas que gera a masculinidade tóxica, o diálogo é primordial, ou seja, a minha tese é de que para evitar essa repetição de padrões é preciso ter mais diálogo. Olha a minha opinião aqui. Mais diálogo, a fim de possibilitar a aceitação de novas atribuições do homem moderno. Então, como é que eu vou quebrar, como é que eu vou diminuir a reprodução de comportamentos nocivos que traduzem, que representam masculinidade tóxica? Por exemplo, eu preciso passar para o meu filho ensinamentos como, olha, filho, tranquilo, tá tudo bem se você chorar. Chora, filho, fica à vontade, não há problema algum, sabe? Ah, filho, respeita a amiguinha, respeita, ela é uma pessoa, um ser humano, uma mulher, precisa ser respeitada, precisa ser cuidada, entende? O meu pai já não recebeu essa educação, mas ele tentou não reproduzir diversos conceitos, diversos valores equivocados que ele aprendeu com os pais dele, com o pai dele, por exemplo, sabe? Porque ele teve acesso ao acesso maior à educação e acabou não reproduzindo isso para mim. Então já tem uma outra consciência. Ele quebrou um ciclo negativo de reprodução de masculinidade tóxica. E eu vou perpetuar ainda de forma melhorada isso para os meus filhos. Então eu estou dizendo, olha, o diálogo é fundamental para quebrar esse ciclo. Entendeu? Então, entendeu o que é tese? Eu deixei claro ou clara a minha tese por meio da resposta à pergunta. Ou, seja lá o que for, se o tema não for em forma de pergunta, tem que ficar claro o seu posicionamento. Beleza? Vamos para a tela. Outro tema para a gente ver, identificar tese. Estou falando de argumentação. Para argumentar, eu preciso ter opinião. Eu preciso deixar clara a minha tese desde o início da argumentação. Tela completa, meu querido editor. O tema é bem direto. Tempo é dinheiro? Olha só que reflexão legal. Tempo é dinheiro? Porque no imaginário popular existe essa crença de que tempo é dinheiro. Mas não faz parte da nossa composição enquanto ser humano também descansar? Não monetizar o tempo inteiro? Ou você acha que os momentos de ócio com sua família, os momentos de lazer, de descontração, de desconexão acima de tudo, o tempo de não trabalho, eles representam dinheiro perdido? É alguma coisa que você deixou de ganhar? Ou eles representam outros valores? Esses momentos representam outros valores, como saúde mental, como relações sociais mais consolidadas, como saúde física, emocional. Consegue compreender a dinâmica do tema? E aí, tempo, na sua opinião, é dinheiro mesmo ou é uma invenção do capitalismo para fazer você trabalhar mais e produzir mais e deixar outras pessoas mais ricas? E te deixar numa depressão, te dar uma crise de ansiedade, uma síndrome. Consegue entender? Olha a reflexão. E essas reflexões são feitas nos temas comentados. Byung-Chul Han falou sobre isso. Tá?
Vários pensadores, tudo lá. Tudo lá nos temas comentados. Então, leia. Tempo é dinheiro? E aí eu falei o seguinte, ó, tela completa. O famoso postulado tempo é dinheiro, ao longo do tempo, foi sendo cada vez mais mobilizado sob uma perspectiva produtivista, na qual defende-se que a meritocracia, ou seja, vou explicar o que é meritocracia, né? Organização hierárquica, pelo princípio do mérito, e a usabilidade, tá? E a usabilidade, capacidade de executar mais ações em menos tempo. Eu acabei me equivocando, né? Botei ali os parênteses no lugar errado, tá? Organização hierárquica pelo princípio do mérito e a usabilidade de executar, a capacidade de executar mais ações em menos tempo. São as principais estratégias para intensificação do ganho de capital. Entretanto, a equivalência, que é equivalência? Dizer que tempo é dinheiro, né? A equivalência apresenta contradições. Opa, eu estou dizendo, ó, essa equivalência aí é contraditória. Tempo não é dinheiro. Eu estou respondendo ou não estou respondendo a pergunta? Olha, essa equivalência de tempo é dinheiro não existe. Isso aí é papo para boi dormir numa perspectiva produtivista, para te fazer trabalhar mais e alguém ficar mais rico que você. Para mover as máquinas do capitalismo. E afirmar isso não me coloca, não me coloca como uma pessoa radical de esquerda ou radical, sei lá, comunista. Não, é opinião. Tá? Volta. Entretanto, a equivalência apresenta contradições, além de ser falaciosa. Você percebe que eu não me coloco como uma pessoa neutra. Não estou neutro, não. Olha, eu estou equivocada e é falaciosa. É uma falácia, é uma mentira. É uma mentira bonitinha. E é falaciosa. Volta. O paradoxo do ócio e as tarefas de reprodução social são exemplos de que a afirmação precisa ser problematizada. Então, quando você lê uma introdução como essa, quando você percebe que o candidato se posiciona até de forma crítica, às vezes até incisiva mesmo, ó, isso é uma falácia, isso é equivocado. Pô, que legal, o examinador fica feliz, solta fogos. Fala, que foda, porque eu tô lendo 20 redações, acabei de ler 20 redações e poucas delas têm tese. E você consegue perceber, cara, poucas redações têm tese. É absurdo falar isso, parece meio, sabe, exagerado, mas não é. Poucas redações têm tese. Ou seja, poucas redações argumentam de verdade. Por isso que você acha que uma boa redação diz respeito a repertório. E aí, quando vai fazer a redação, não coloca tese. Entendeu? Então, o ponto de partida é a tese. Deixa o repertório lá para o final. Começa pensando na tese, nos argumentos. Tá? Outro exemplo, para a gente encontrar a tese. O tema é a importância da arte na sociedade contemporânea. Pô, professor, arte, velho, como assim? Nunca gostei de arte. Aí fica difícil, né? A banca não te dá a possibilidade de você dizer que não gosta de arte aí. Ou você se posiciona pela importância da arte ou esquece, meu amigo. Então, meu amigo, por isso que eu falo, você tem que se debruçar sobre as leituras. Mesmo as leituras de que você não gosta. Então, ó, tema a importância da arte na sociedade contemporânea. Literatura, música, cinema. Independentemente da forma escolhida, a sociedade carrega um extenso e importante repertório cultural. Nesse viés, inestimável é o valor da arte. Opa! Quando eu falo inestimável é o valor da arte, eu estou ou não estou dando a minha opinião? Olha, a arte é, importantíssima. É tese. Estou reforçando isso. Essas palavras com esse valor argumentativo, né? Inestimável, falacioso, equivocado, não dão esse valor argumentativo? Inquestionavelmente ou claramente, percebe? São palavras que têm esse teor argumentativo.
Volta para mim aqui na tela. Inestimável é o valor da arte, capaz de aduzir sentimentos e princípios humanos em produções atemporais e resguardá-los em momentos de necessidade. Com isso em mente, o consumo consistente da arte e os efeitos beneficentes de sua expressão são tópicos, né, de relevância para a questão. Então nós estamos falando de tese. Teve alguma redação até agora que vocês viram aqui, que eu te mostrei agora nessa aula, que não tem tese? Não, todas elas têm tese. Todas elas respondem as perguntas, todas elas se posicionam claramente. Tá bom? Eu vou começar agora a falar dos argumentos, mas só na próxima aula. Vamos falar sobre os argumentos. Então, nós falamos sobre tese. E aí você vai, toda vez que você lê um modelo de redação, você vai encontrar a tese, vai grifar. Se você puder, claro, imprimir aqueles modelos e sair rabiscando mesmo, anotando ali, grava, escreve do lado. Eu gosto de quem estuda assim. Eu gosto de quem risca. Eu gosto de quem risca o livro mesmo, não tem problema. E quem bota post-it ali para não riscar o livro. Eu gosto daquele livro todo marcado assim de post-it. Eu adoro gente que faz isso. Tá? Isso é muito positivo para você. Na próxima aula a gente volta falando sobre os argumentos. Forte abraço. Fosse honra.